rolando. Hoje o dia do Náutico foi de trabalho pela manhã no CT Wilson Campos, vem sendo assim desde a chegada do técnico Mazola Júnior, os treinamentos acontecendo no período da manhã, mas o grande foco estava na sala de imprensa do CT, porque hoje o Betão foi apresentado de forma oficial como novo coordenador técnico e quem esteve presente na entrevista coletiva foi o Bruno Becker, presidente do Náutico, que não só fez questão de estar lá para apresentar o novo membro da diretoria, como também respondeu alguns questionamentos da imprensa a respeito de SAF, de investimento para a Série C, mas esse acabou sendo de fato o grande destaque do dia. A chegada do Betão, que permeia aquilo que a gente colocou ontem aqui no Bola Rolando, Ed. A busca do Náutico por uma profissionalização do departamento de futebol. Agora, a maioria dos membros do departamento de futebol são remunerados, são 5 no total, se a gente contar todo o escopo. Você tem o Ítalo Braga e o Thiago Dias como estatutários, né, abnegados, ajudando o clube, e Betão, Léo Franco e Rodolfo Moreira como os remunerados do Clube Náutico Capibaribe. São 5 pessoas. São 5 mais 3 remunerados, né? Não, 5 ao todo, são 5 ao todo. 5 ao todo e 3 remunerados. Exatamente, o que eu acabei de falar. Então, são 3 remunerados, 2 estatutários e assim está sendo composta a diretoria de futebol do Náutico. O Betão falou na entrevista coletiva que já vem conversando com o Náutico há algum tempo para entender o projeto e que essa negociação se arrastou até um pouco e ele acabou topando esse pedido, esse convite do Clube Náutico Capibaribe para fazer esse trabalho aqui no Recife, no Timbu. Agora, aquelas funções que nós abordávamos ontem aqui, eu via você dando mais ou menos uma referência, um direcionamento do que vai ser, ficou mais explicitado, porque de ontem para hoje, depois daquela nossa conversa, as pessoas, pelo menos aquelas que têm acesso aqui, perguntavam muito qual a função específica de cada um. Não vai haver uma certa confrontação de ideias, não vai ficar faltando quem realmente manda, quem realmente aponta o direcionamento das coisas. Qual a função específica de cada um na realidade, Antônio? Vamos escutar o Betão? Vamos aproveitar a gente adiantar o nosso convidado é justamente o Betão, o ex-zagueiro e agora coordenador técnico do Náutico, falando sobre esse assunto, sobre essas negociações e o papel que ele vai ter na diretoria Timbu. Obrigado pelas palavras. Primeiramente dizer que estou muito feliz de estar aqui, né, pelas conversas que nós tivemos, muitas conversas por sinal, né, falamos bastante para entender o contexto do clube, para que o clube entendesse o meu contexto de trabalho, e eu acho que casou muito as ideias, né? Eu sempre preguei, desde a época de atleta, que o futebol ele tinha que ser profissionalizado em todos os setores, sempre preguei a humanização de processos, né? Então, e casou muito com a ideia do presidente e de todos aqueles que eu conversei, e o que me motivou a estar aqui é o desafio. Como eu sempre falo para todos, minha vida sempre foi pautada de desafios, né? Desde os desafios de me tornar um atleta, desde os desafios de morar fora do país, dos desafios de começar a estudar para o meu pós-carreira 7 anos antes de encerrar minha carreira. Eu acho que isso me motivou, e pela grandeza que é o Náutico, né? O desafio de trazer o Náutico novamente à história a qual ele tem, a grandeza a qual ele tem. Betão com a gente aqui na Rádio Jornal. O papel dele, de fato, Ed, vai ser coordenar principalmente a integração base profissional, estabelecer esses processos que ele ressalta dentro do clube, sejam eles na parte de contratação ou até na maneira de lidar com os atletas, estabelecer também uma metodologia de trabalho nas categorias de base para trazer esses atletas mais prontos para o profissional. Pelo menos no papel, foi isso que o Náutico alegou, que o próprio Betão falou em entrevista coletiva, que o próprio Bruno Becker também ressaltou. E tudo isso faz parte de uma visão mais profissional do futebol, de maneira geral. Tô falando só do que o Náutico acredita, não. É de fato um movimento que vem sendo feito por vários clubes aqui no Brasil, que há muito tempo já acontece na Europa, com profissionais capacitados e que dedicaram estudo e uma vida inteira para a área. Então o Betão vem dentro dessa classificação, para ser esse cara para organizar processos e também a formação de atletas do Náutico. Então será um trabalho totalmente centralizado na base do clube, não é isso? Também na base. Também na base. Envolve também o profissional, Ed. É porque assim, quando a gente pensa em diretor de futebol, a gente pensa em contratação. O cara que vai no mercado, o cara que vai escolher o jogador,
o cara que vai fazer um contrato, vai fazer com que ele venha. Só que o papel, por exemplo, de um executivo, de um gerente, ele é bem maior do que esse, sabe? Eu diria até que os estatutários se envolvem mais nesse processo, culturalmente. Eu não acho que isso seja certo, mas culturalmente se envolvem mais nesse processo do que muitos dos diretores remunerados. O que o Betão estabelece o dia a dia, faz parte do dia a dia administrativo do clube, faz parte do planejamento de ideias e de formação de atletas, faz parte do processo de transição desse atleta da base para o profissional, faz parte da discussão de ideia de jogo do clube, da discussão sobre atletas, tudo isso faz parte do gerenciamento do dia a dia, do trato com atletas, com treinadores, tudo isso. Também prestando contas com o presidente, com a gestão de maneira geral. Então, tudo isso está no escopo dele, de dia a dia. Não diria que é só ligado à base, só ligado ao profissional, só ligado a contratações. É um cargo mais amplo. É o mesmo cargo do Ricardo Drubsky. E o Drubsky, quando foi contratado, até aqui na Rádio Jornal, quando esteve no fórum com o João Vitor, explicou muito sobre isso, sobre esses trabalhos. Mas quando o Ricardo Drubsky trabalhava, quantas pessoas estavam ao lado dele ali? Como assim? Porque hoje você tem 3, né, remunerados. O Ricardo Drubsky, na época dele, não existiam 3 remunerados. Não, o Ricardo Drubsky eu tô falando de hoje no esporte. Sim, mas existem 3 remunerados lá no esporte, nesse setor? Eu tô falando da função, não do organograma. Eu tô perguntando porque eu continuo tendo as minhas dúvidas. Não, tudo bem, mas é porque é o seguinte, a função do Ricardo Drubsky é a mesma função do Betão, só que um no esporte e outro no Náutico. Eu sei. E não é o fato de ter um mais remunerado em um, menos no outro, que vai mudar a função. O que eu estou dizendo é que Ricardo Drubsky não tem ao lado dele essa mesma quantidade de gerentes remunerados ou pessoas remuneradas como está tendo agora o Náutico. Porque por mais que você explique, e eu acho que é um caminho que você está falando, mas eu acho que isso pode ser feito com menos gente. O Náutico optou por colocar 3 remunerados. Eu entendo o debate. Isso fica realmente uma interrogação, por mais que me expliquem a abrangência do trabalho dele. Mas aí eu acho que isso é um debate diferente, Ed. Eu acho que assim, é um debate que permeia muito mais a necessidade da quantidade de pessoas do que, de fato, a função do cara. Porque fica no popular parecendo aquela história. Olha, panela que muitos mexem não dá resultado. Não que vai ser isso que vai acontecer, eu espero que não. Mas normalmente o entendimento popular leva a essa situação. Porque é aquela história, você tem 3 pessoas remuneradas praticamente dentro de um clima de mesma função. Mas isso a gente só vai saber se vai dar resultado no planejamento. Eu tenho minhas dúvidas se vai dar resultado. Não é a mesma função, tá? Só para deixar claro. Não é a mesma função, mas abrange funções. O que ele vai fazer abrange funções que caberia ao Léo Franco, que caberia parte dessas funções ao próprio Rodolfo Moreira. Vamos lá. Porque senão o que é que esses 2 caras vão fazer lá? O Léo Franco, ele é o executivo de futebol do profissional. O Betão, de certa forma, vai ter envolvimento com o futebol profissional. Eu sei, mas sendo que, veja, o escopo futebol profissional hoje, Ed, ele é muito maior do que só a contratação. Mesmo assim, Antônio, você não vê 3 remunerações num clube, é muito raro. Eu não me lembro de um clube que tenha, para essas mesmas funções, 3 pessoas remuneradas. Isso é só uma dúvida que eu tenho colocado. Mas não são as mesmas funções. Mas, basicamente, elas se confrontam, elas se completam. Sim, então, elas se completam. Eu acho que é muita gente. Esse é o ponto. Muita gente para poucas funções. Eu não discordo de você, não. Eu também vejo essa diretoria muito inflada. Eu, na verdade, do meu ponto de vista, eu já disse isso aqui várias vezes aqui na Rádio Jornal, para mim, diretoria de futebol tem que ter mais estatutário nenhum. Tem que ser todo mundo pago, remunerado, dependendo daquilo ali. A tese que você colocou de profissionalização... E aí o seguinte, do meu ponto de vista, Ed, eu acho que o número ideal para uma diretoria de futebol hoje são 3 pessoas. 3 profissionais remunerados. Sim. Bota um executivo, um gerente, um coordenador. Não sei se 3 remunerados, não sei. Entendeu? Não, eu sou frontalmente contra hoje a função do estatutário, sinceramente. Eu hoje sou, com todo respeito a todos. Nem discutindo a questão do estatutário. Mas assim, eu entendo. No ponto de vista de diretoria inflada, número de pessoas, eu acho que a gente está bem alinhado na discussão. Agora, o que você falou é a chave da questão. O Náutico enxerga e na função que eles desempenham, que são funções complementares dentro da gestão do futebol. Eu acho que eu entendi o direcionamento, mas acho desnecessário 3 pessoas
para desenvolverem esse trabalho. Mas é uma questão que o Náutico entendeu dessa forma. O torcedor, pelo que eu estou acompanhando, naquilo que eu posso ter acesso, também não entendeu, mas vamos esperar para ver como vai se desenvolver isso dentro do transcorrer normal do dia a dia. Agora, a ideia da profissionalização é corretíssima, tem que correr para isso. Agora, acho que é muita gente para pouca função nesse momento dentro do Clube Náutico Capibaribe. Mas vamos esperar. Eu vi alguns torcedores compreendendo a função, tá? Principalmente no escopo de rede social. Muitos compreendendo a função, muitos também achando interessante a contratação, mas curiosos para saber como é que vai acontecer esse dia a dia. Da mesma forma que muitos contestaram, né? E contestam, o que é muito natural dentro do futebol, essa contestação ou aprovação de um fato no Náutico praticamente inédito, né? O Náutico nunca teve esse o coordenador. É por isso que o Bruno Becker teve hoje lá na entrevista coletiva. Justamente para apresentar o Betão e esse novo cargo que é aberto dentro da gestão de futebol do Náutico. De toda forma, assim vai acontecer a gestão. O próprio Mazzola falou no Fórum Esportivo segunda-feira, ele fez, olha, o Betão é um baita de um nome, um baita de um profissional, um cara que a carreira dele como jogador não tem o que falar. E é bom que se diga que os nossos questionamentos não têm a ver com a contratação de Betão em si. Não. Não estamos contestando aqui o trabalho do rapaz, né? Até porque o que se fala dele é que ele fez um ótimo trabalho lá no Ceará. Foi no Ceará ou Fortaleza? O Betão? A passagem dele. Sim, a passagem dele recente foi no Ceará ou no Fortaleza? Havaí, não. No Havaí. Não, mas ele teve no futebol cearense também, já exercendo esse tipo de cargo, né? A minha dúvida é se foi no Ceará ou no Fortaleza, a gente tira essa dúvida daqui a pouquinho. Eu lembro que ele estava no Havaí. Não é nem no recente, mas ele teve uma boa passagem também no futebol cearense com esse tipo de trabalho. Ele desenvolvia também essa função de gerente de futebol, mas não tinha também esse quantitativo lá no clube por onde ele passou. Mas a gente confirma isso daqui a pouquinho. Ele foi pro coordenador técnico de performance da base do Fortaleza. Fortaleza, exatamente. Isso, exatamente. Ele fez a função de coordenador técnico na base do Havaí e também na base do Fortaleza. Por onde ele passou, se você for ver nas informações sobre ele, é basicamente em cima do trabalho de base. Isso. Não tem envolvimento dele nesses clubes como profissional. Mas pelo que você explicou lá na reunião de hoje, ficou claro que ele vai ter essa interferência no profissional. Ele também vai ter, mas principalmente na transição do atleta de base para o profissional e na formação desses jogadores nas categorias de base também. De toda forma, tem esse escopo agora, o Náutico vai trabalhar dessa maneira. Algumas mudanças já estão acontecendo, Ed. Eu lembro que você me perguntou algumas vezes sobre o Júlio César, atacante do Náutico. Não havia definição se ele permaneceria no clube ou não, por isso que a gente não trouxe a informação. E muito dessa definição partiria da chegada do novo treinador, que no caso foi o Mazzola. E a informação que foi dada até ontem pelo INE 45, pelo Cláudio Santana, dá conta de que o Júlio César se despediu dos jogadores, dos colegas. A especulação terminou se confirmando. Exato, dos colegas de equipe e acabou deixando o Clube Náutico Capibaribe. Então é a primeira saída desde o Raivanegas. Vamos colocar a segunda saída do Náutico nessa temporada 2024. Nesse momento, então, seriam 2 rescisões contratuais. Isso. O Raivanegas e o Júlio César. Claro que o Náutico vai buscar um acordo com esses 2 jogadores, com o Raivanegas já buscou, até porque, se tá fora dos planos, é até interessante também para o jogador facilitar a saída dele de um clube para poder buscar novos ares e continuar jogando futebol. Então, houve a saída do Júlio César, não permanece no Clube Náutico Capibaribe, abre-se espaço na folha salarial e o Náutico deve pensar em contratações sim para o setor de ataque, principalmente para os lados de campo. Reforçando o que Mazzola colocou, né? Ele vai colocar como grande objetivo, ele vai praticar, na verdade, a recuperação de atletas. Ele vai tentar recuperar alguns jogadores, colocar no nível técnico melhor, de melhor rendimento, para que esses atletas possam atuar melhor também, oferecer melhor rendimento com a camisa do Náutico. E vai ter jogador ali que ele vai ter que trabalhar muito para melhorar o rendimento deles, né? Alguns atletas, por exemplo, né? Alguns atletas, por exemplo, eu vou citar o Leandro Bárcia. Bárcia é o maior investimento do Náutico em termos de salário na temporada. Um jogador que todo mundo elogiou a contratação dele, apesar das ressalvas com lesões. Mas o Bárcia sofreu muito nessa temporada com a lesão muscular na posterior de coxa, que acabou sendo mal trabalhada, pelas informações que a gente tem, mal recuperada pela comissão técnica anterior. Não é a comissão da casa, não é a comissão do Náutico, a comissão técnica anterior, que deu pouco espaço para o Leandro Bárcia recuperar, que o Leandro Bárcia acabou tendo
qual a palavra que eu posso usar? Sobrecarga nessa região do corpo, né? Na região da lesão. Isso atrapalhou muito o desenrolar, né? A recuperação do Leandro Bárcia de maneira geral. Por isso que ele sequer foi pra Bahia, para enfrentar o Bahia lá em Salvador, na Arena Fonte Nova, nas quartas de final da Copa do Nordeste. E pegou todo mundo de surpresa porque ele tinha jogado a final do Campeonato Pernambucano. E do nada ele ficou no Recife para se recondicionar. Isso já mostra que o Mazola entende que alguns atletas estão com sobrecarga física, precisam de um tempo de fato para se recuperar e a partir daí ganhar ritmo e poder oferecer um melhor desempenho dentro de campo. Hoje é quarta-feira, sexta-feira termina a janelinha aí de transferências criadas excepcionalmente pela CBF. Há uma expectativa, como a gente já falou aqui, Antônio, de que com o fechamento dessa janelinha as perspectivas de contratação nas séries A e B serão maiores. Perfeito. E o Náutico trabalhando com essa expectativa, mas correndo atrás ou tá devagar? Correndo atrás, Ed. Agora, o Náutico tá mirando em jogadores de nível Série B, né? É o que o Mazola deixou claro para todo mundo. A gente tá trabalhando, mirando atletas que estão no patamar acima, que jogam uma divisão superior. Então, esses atletas sabem que tem mercado de Série B e estão esperando propostas de Série B até o fechamento da janela. Claro que alguém vai sobrar. Sempre alguém sobra. Isso é um fato. E aí o Náutico vai trabalhar em cima disso. Infelizmente, o torcedor, eu vi até alguns torcedores, o Náutico vai trabalhar com o que sobrar. É a realidade do clube, gente. O Náutico hoje é a Série C de Campeonato Brasileiro. Por mais que você enxergue e todo mundo concorde que o Mirassol, por exemplo, é um clube de menor projeção que o Náutico, o Mirassol joga a Série B. O Náutico não joga. Então, para um atleta profissional, ele reconhece que existe uma prateleira muito mais evidente na Série B do que na Série C de visibilidade. Então, faz parte do mercado, faz parte do jogo, o Náutico tem ciência disso, tá mirando atletas de um nível técnico mais alto, mas tá enfrentando essa concorrência de Série B e muita coisa deve se desenrolar a partir da sexta-feira do fechamento da janela. Certo. Então, pensar em time para agora ficaria mais difícil ou já dá para fazer uma projeção? Eu quero esperar o treinamento de amanhã. Quero esperar o treinamento de amanhã para dizer uma projeção de time, mas diante do cenário atual do Náutico, eu não imagino que tenha grandes mudanças não, viu, Ed? Vão ser os mesmos atletas. Eu não imagino que o Náutico feche a contratação de alguém nesse restinho de semana, já traga o cara, regularize e bote para jogar. Vão ser os mesmos atletas com algumas mudanças, no máximo, de posição. Não imagino que vai ter uma mudança drástica também na maneira de jogar do Náutico, na formação, enfim. Chances para o Thiago Lopes e o Gustavo Maia serem titulares? Sim. Acredito que sim. Principalmente o Gustavo Maia, que foi bastante elogiado pelo Mazola após o jogo contra o Bahia. Ok, é aguardar os treinamentos para ver qual a cabeça do técnico Mazola Júnior nessa difícil empreitada que começa no próximo domingo. Esse jogo finalmente é 4h30 da tarde, mudou de horário, é 4h30, né? 4h30. Torcedor do Náutico não vai poder estar nas arquibancadas, todo mundo sabe, né? Ainda cumprindo aquela punição das confusões entre organizadas no jogo contra o Confiança na temporada passada, mas o Náutico vai botar um telão lá na sede para receber o torcedor, os bares vão estar abertos, mas nas arquibancadas não vai ter ninguém. Tudo, mais uma vez, por irresponsabilidade de uma coisa chamada gangue organizada, que terminaram virando em verdadeiras organizações criminosas, lamentavelmente. Ok, Antônio? Ok, Ed. Aí o noticiário do Clube Náutico Capibaribe, você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando, a quarta-feira alvirrubra.